Olá, meus caros estudiosos alunos de Geografia do nono ano, vamos dar início a mais um tema. Vamos falar então aí sobre um tema muito, mas muito importante, muito em voga, constante, cobrado, tanto em Enem quanto em concurso, né? Que tem a ver entre a globalização, os efeitos globais e o meio ambiente, a relação entre esses dois itens tão importantes. Então, nós vamos falar hoje sobre globalização e meio ambiente, e está lá no percurso quarto das folhas 34 até a 41. Beleza, gente? Então, vamos seguir em frente. Gente, essa ideia, esse conceito, essa vontade do ser humano, então, essa preocupação do ser humano em cuidar do meio ambiente já é alguma coisa que tem se apresentado aí há mais de 200 anos atrás, tá? Principalmente coincidindo aí com a chamada Revolução Industrial, tá? E há, então, a partir daí, uma preocupação com o meio ambiente, não é recente, certo? E isso é reflexo do que o homem vem causando na natureza, tá? Isso vai se acentuar bastante, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por que pós Segunda Guerra Mundial? Porque vai haver um boom, né? Vai haver um crescimento industrial maior ainda, né? E o estilo de vida imposto pela globalização, com a industrialização, com os padrões de consumo, isso vai acelerar muito, muito os danos causados ao meio ambiente, tá? Isso tem um preço, né? E esse preço acaba sendo o meio ambiente quem vai pagar o pato, literalmente. Essa preocupação desses países, né, dos países, pelo que se consome, nós vimos até no videozinho anterior, né, consome-se tanto, tanto que a Terra já não tem mais capacidade para todo esse consumo, né? Já desde 1972 já vem gerando discussões, reuniões, tá? A primeira delas, né, em 72, ocorreu lá em Estocolmo, né, capital da Suécia, foi o primeiro pontapé inicial. Ali se dividiu em dois blocos, praticamente, essa discussão. Né? Os países que já estavam desenvolvidos industrialmente e, lógico, né, eles já desmataram, já exploraram praticamente os recursos naturais e entre o outro lado, do outro lado, os países que estavam iniciando o desenvolvimento, ou que ainda mal tinham iniciado o desenvolvimento industrial, os países não desenvolvidos, ou países hoje chamados de países em desenvolvimento, tá? Ou naquela época chamava países do terceiro mundo, certo? E isso vai acabar tendo um choque de ideias. Por quê? Porque para esses países que não exploraram, que ainda tem todo o potencial para ser explorado, cria-se um impeditivo, né? Impeditivo de quê? De que eles cresçam, certo? De que eles tenham o mesmo direito de atingir os patamares dos chamados países de desenvolvimento. Isso vai gerar um impasse muito grande no meio ambiente que está acontecendo até hoje, né? A gente percebe se por um lado há uma preocupação legítima do meio ambiente, dos ambientalistas, mas sabemos que os países já desenvolvidos fazem muito lobby, né, com as questões ambientais para tentar barrar o comércio, né, para tentar, vamos dizer assim, priorizar o comércio que eles têm interesse, não o crescimento de outros países que possam vir a disputar com eles, tá? Em 1992, né, esses debates continuam, certo? E vai ser dessa vez a chamada Rio 92 ou Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá? É, foi organizado pela ONU, foi importante, teve a participação de 178 países, mais de 114
chefes de Estado naquela época aqui. Isso tudo dá para a gente dimensionar o tamanho, né, da importância do meio ambiente, né? Quase todos os países presentes, tá? Vai se lançar então as primeiras iniciativas para tentar conciliar, certo? Para tentar chegar no meio termo dessa possibilidade de crescimento, desenvolvimento econômico, junto com a conservação do meio ambiente. E é visando justamente tentar agradar tanto um lado quanto o outro que a ONU, já desde 1987, já havia, né, lançado um termo chamado desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável, né? Justamente você conseguir desenvolver economicamente aliando-se, né, tomando medidas de proteção, de conservação ao meio ambiente. Ou seja, é quase impossível você desenvolver sem afetar o meio ambiente. Porém, você vai tentar, de uma forma mais consciente, minimizar ou diminuir bastante esses danos causados com o desenvolvimento econômico, com o estilo de vida da globalização, estilo de vida do consumismo, que a gente já falou. Afinal, consome-se, consome-se, consome-se e sobra-se lixo, lixo e lixo, tá? Esses debates muitas vezes, né, dão um passo para frente, dois para trás, e assim se segue, acaba muitas vezes ficando só na propositura e não seguindo em frente. Infelizmente, em 2002, né, a Rio como ficou conhecida, foi sediada em Joanesburgo, lá na África do Sul, certo? Foi 10 anos após, né, a Eco 92, no Rio de Janeiro. Os resultados também não foram satisfatórios, tá? Em 2015, a ONU, né, lá em Nova York, realizou uma reunião e estabeleceu uma nova agenda para esse desenvolvimento sustentável. Muito provavelmente, devido a essa nossa pandemia, vão haver mudanças, tá? E a gente ainda não sabe se vai mudar para melhor ou se vai mudar para pior. Lembrando que o quadro é que há uma necessidade maior, cada vez mais, de alimentos no mundo, certo? E muitas vezes, justamente por essa necessidade de alimentos, vai ter que se abrir mão do meio ambiente, tá? Então, isso daí é um quadro futuro que a gente já tem que começar a avisar, a visualizar hoje, né? Isso tudo em consequência dessa pandemia aí do coronavírus que nós estamos vivendo. Bom, até o presente momento, quais os principais problemas, né, ambientais que nós temos, tá? Vamos destacar aí a degradação dos solos, a escassez dos recursos hídricos, ameaça à biodiversidade e também o aumento do efeito estufa, entre outros, né? É o que eu falei, cada vez vai aparecendo alguma coisa, mais uma novidade para sacanear o meio ambiente, vamos dizer assim, tá? Bom, a degradação dos solos ela ocorre por meio da erosão, da acidificação, ou seja, o solo vai ficando ácido, né? Acumulação de metais pesados, certo? Levando à diminuição dos nutrientes minerais e da matéria orgânica, né? A Terra ela tem tanto o matéria orgânica, que é o humus, quanto elementos minerais do solo, tá? O que acaba, então, inviabilizando ou restringindo o uso do solo para a agricultura, que é o principal meio de fornecimento de comida, né? E comida é segurança alimentar. O povo, a população precisa ser alimentada, né? Principais fatores é o desmatamento, que facilita a erosão superficial, causado pela água da chuva e o vento, né? E provoca o transporte do humus e nutrientes, além de sucos nos solos que podem provocar vassourocas, né? O despejo desses resíduos químicos industriais, certo? E o uso de agrotóxicos pela agricultura, que alteram a composição química do solo. Também o uso de máquinas pesadas, né, na agricultura, e também as chamadas sobrepastagem. Tá? A gente já vai falar sobre a pastagem em metais pesados.
A degradação do solo, como a gente vê aí na foto, né, ela tende, né, ela ocorre devido aos fatores da compactação do solo, que vão facilitando, né, transportando então nutriente e a capacidade de filtrar a água, certo? A água acaba não sendo filtrada e levando então parcelas dos solos, certo? O que consegue então, o que gera consequentemente o impacto no desenvolvimento das raízes, tá? Grande parte da população ainda desconhece ou não tem acesso, e às vezes o acesso econômico, às vezes até conhece, mas para ter um maquinário para poder trabalhar o solo é muito difícil, então acaba ficando fora, acaba ficando privado das principais técnicas capazes de evitar essa degradação, tá? Se faz necessário uma implantação de programas de educação do campo que visem um uso sustentável desse solo, tá? Então, isso daí a agricultura, ela pode ser muito prejudicial, pode, assim como a pecuária, porém, desde que praticadas devidamente com as técnicas que têm que ser praticadas, elas conseguem minimizar bastante os danos, os efeitos do mau uso do solo, né, da degradação do solo. Então, aqui algumas questõezinhas, né, ou algumas terminologias que a gente tem que estar ligados aí, né? O que é biodiversidade? Biodiversidade, vocês já sabem, obviamente, né? É a variedade de organismos vivos, né, no ecossistema, sejam terrestres ou aquários. Na verdade, quando a gente fala em biodiversidade, a gente pensa naquele coelhinho bonitinho, na oncinha e tal, mas as bactérias, os vírus também são biodiversidade, tá? Estão presentes no solo, certo? E muitas vezes o uso inadequado acaba levando essas bactérias que muitas vezes são benéficas para a agricultura, para as plantas, para o homem, tá? Não existe bactéria só malvada, não. Existe bastante bactéria que, se não fosse ela, nós não estaríamos vivos, tá? Os chamados metais pesados, né, são elementos químicos altamente reativos e capazes de acumular nos organismos vivos, né, nas plantas, em nós, né, ou na própria natureza, e que fazem má saúde, né, principalmente aí o mercúrio e o chumbo, que são muito tóxicos e principalmente quando ingerido em grandes quantidades, tá? A sobrepastagem ou também sobrepastoreio, quando você coloca um número muito grande de animais para fazer o pastoreio na área, né? E acaba então impactando muito, né? Compactando muito aquela área do solo e isso vai então degradar a cobertura vegetal presente, tá? Outro problema ambiental muito grave são as queimadas, né, obviamente. Isso daí eu volto e meio está no noticiário, é mais fácil de ser percebido pelo homem, porque a fumaça acaba incomodando, né? Ela pode acontecer tanto acidentalmente quanto voluntária, né? Voluntária quando a pessoa vai lá deliberadamente coloca fogo, e pode acontecer acidental também, tá? Existem fenômenos naturais que acabam dando causa a queimadas, tá? Isso causa uma grande preocupação no governo, estudiosos, ambientalistas, né? Principalmente porque a queimada, isso no mundo inteiro, ela foi utilizada, é utilizada até hoje na agricultura, né, para limpar os terrenos, tá? E também na formação de pastagens, certo? Ela é uma prática agrícola mundial, né? Os nossos índios já utilizavam ela, isso antes da presença do homem branco aqui, tá? Acontece que muitas vezes as queimadas elas saem fora de controle, né? Como nós vimos aí esse ano passado aí no Pantanal, devido a uma seca muito grave. Mas não só, né? Que a gente fala queimada, a gente pensa só no Brasil. Não, o resto do mundo também tem problemas graves com queimadas, né? Essa foto aí é lá da Califórnia, né? Nos Estados Unidos. Lá pega fogo também, volta e meia, né? A Austrália, a própria Europa também incendeia,
certo? Então, assim, nós temos problemas graves no mundo todo com relação à queimada, tá? E as queimadas, elas acabam destruindo as camadas superficiais do solo, tá? E nessas camadas superficiais, onde estão principalmente a matéria orgânica, tá? E isso vai acelerar aí o desgaste e esgotamento precoce do solo, tá? Essa prática também, né, a queimada acaba comprometendo o habitat natural de várias espécies, tanto animais quanto vegetais, e vai contribuir para o efeito estufa, tá? Em casos muito graves, tá, o fogo ainda pode atingir habitações, cidades, plantações, pastagem, provocando muita destruição, muito prejuízo e até mortes, tá, gente? Outra ameaça extremamente grave, certo, é em relação à água, né? A água que é hoje titulada como ouro do século XXI, de tão importante que ela é para o ser humano. Sem água não tem vida, né? Em muitos países a demanda por água vem crescendo muito, tá? Porém, as reservas estão diminuindo, certo? E o processo de dessalinização, professor, o que é isso? É tirar o sal da água? Afinal, né, boa parte do planeta tem água, né, 3/4 do planeta, da superfície é água, porém a grande maioria dessa água é salgada, água do mar. Esse processo já tem cientificamente, já é possível fazer, porém é muito caro, exige uma tecnologia muito sofisticada e que, por enquanto, não tem como ser praticado. Então, isso daí causa um gargalo muito grande, tá? Até porque quem mais precisa de água são os países mais pobres, tá? Normalmente são os países menos desenvolvidos que têm menos acesso à água, certo? E quando a gente fala em água, é água potável, água pronta para beber, água que consiga satisfazer as nossas necessidades, as necessidades do ser humano. Bom, o principal fator aí, né, os principais fatores, né, é o crescimento demográfico, ou seja, a população cada vez maior, né, desenvolvimento de uma indústria, certo, que acaba gerando poluição junto com o crescimento demográfico, e a própria expansão da agricultura irrigada, certo? Muitos lugares onde não há uma chuva regular, hoje utiliza-se a irrigação, né? Principalmente em áreas de semideserto e tal, que já são áreas bastante complicadas, tá? Atualmente, no âmbito planetário, estima-se que cerca de 70% dos recursos hídricos que estão disponíveis são consumidos por atividades de irrigação, certo? A quantidade de água doce disponível para o consumo humano está declinando mundialmente, tá? Então é água doce, é água potável, é água que nós conseguimos beber, consumir, preparar alimentos, tá? Essa água que tem, então, uma função vital para nós seres humanos. E aí que está, né? O aumento dessa demanda se torna intolerável em países com baixos recursos hídricos, né? Com escassos recursos hídricos. Hoje, no mundo, cerca de 30 países já têm esse problema, reserva de água inferior a 1.000 metros cúbicos, tá? Por pessoa ao ano, certo? É muito pouca água por pessoa. Essa desigualdade hoje nesse consumo de água, né, que é um recurso vital, enquanto uma família de classe média nos Estados Unidos consome em média 2.000 litros de água por dia, certo? Na África, né, como a gente vê essa foto, as pessoas consomem uma média de apenas 150 litros por dia, certo? Uma família, né? Consome apenas 150 litros por dia para cozinhar, lavar roupa, tomar banho, certo? As higienes, tá? É... E além disso, não tem acesso. Água encanada, então, nem se pensa, tá? Tem que buscar água
em lugares muito distantes, tá? É realmente muito precário, é água de baixa qualidade, tá? Apesar de depender dessa água para sobreviver. E aí começa a gente ver aí a situação política da coisa, né? Mais de 50% dos rios da superfície terrestre estão poluídos hoje, tá? E que acaba então ou estão em vias de esgotamento, né, em razão do desperdício e da má gestão dos recursos hídricos, e rios como o Rio Amarelo lá na China, o Hangzhou também na China, o Colorado nos Estados Unidos, o Nilo, o Egito, o Volga na Rússia, certo? Já são rios muito poluídos. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o rio Tietê também muito poluído, né? Sobretudo ali na cidade de Tietê, tá? Acontece o seguinte, existem rios que são rios internacionais. Isso gera-se conflito. O Rio Nilo, por exemplo, é um rio internacional. É um rio que passa por diversos países, tá? E você, por exemplo, represar, desviar água desse rio, vai causar problema para quem está abaixo do leito do rio. Ou você poluir também, você vai poluir, jogar esgoto no rio, quem estiver abaixo vai ter problema na captação, certo? Então, hoje há necessidade premente, uma necessidade muito importante, de adotar novas ações para o uso da água, desde a economia cotidiana que nós temos que fazer nos nossos domicílios, nos nossos lares, tá? Na escola, até mesmo nos lugares públicos, tá? E estimulo as pessoas, as políticas públicas que garantam o uso sustentável da água, que é um recurso que a água pronta para se beber é muito escassa, tá? Outro grande problema que já foi alertado na Rio 92 é o período da biodiversidade, né? Foi estabelecido já desde a Rio 92 a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que a partir de então começou a orientar as ações de vários países para a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável, certo? E os componentes, né, dela, de seus componentes, e a repartição justa e igualdade, né, dos benefícios, né, derivados da utilização dos recursos genéticos, tá? Então nós temos biodiversidade, ela não deve ficar intocada, obviamente, ela pode e deve ser utilizada pelo homem, porém de uma forma mais racional, de uma forma consciente. A preservação dessa biodiversidade é um dos grandes desafios ambientais do século XXI. Grande parte dos problemas ambientais apresentados até aqui leva à destruição de espécies, tá? Animais e vegetais que são indispensáveis na manutenção da vida no planeta, né? Então a gente só lembra daqueles animais da natureza por cima do planeta, mas nós temos uma natureza aquática esplendorosa no planeta Terra. E que hoje, devido à sujeira, também sendo ameaçada, exploração do petróleo, né? O plástico, tanta coisa, tanto lixo que se joga hoje nos mares, né? E lá é a fonte principal hoje da nossa vida, porque são os mares, né? São as algas que produzem o oxigênio, certo? 70% do oxigênio do planeta é produzido, então, na exploração dos mares, tá? Os desmatamentos, as explorações de madeira, a construção de barragem, a exploração mineral, o desenvolvimento urbano, entre outras interferências, ou seja, ações do homem, né, tem levado às taxas de extinção de espécies em parte do planeta. Muitas espécies acabam entrando em extinção, mesmo sem o homem ter conhecido elas, tá, gente? Então tá. Muito bem, meus alunos, então vamos fazer aí, passar pelo nosso estudo dirigido, né, assistir às videoaulas, fazer a leitura aí das folhas 34 a 41, resolver as atividades que foram postadas, tá? Boa aula, bons estudos, bom feriado, boa semana aí para vocês. Até semana que vem.